Olá, turminha! Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular o triplo. Tia, isso é difícil? Não, basta a gente saber aí a tabuada do 3. Precisamos colocá-la na nossa cabecinha, né? Estudar a tabuada para que fique mais fácil para a gente conseguir entender e resolver situações envolvendo o triplo, ou até mesmo o dobro. Então, a tia vai dar as explicações do livro e a gente também vai realizar atividades juntinhos para entender melhor como calcular o triplo. Vamos lá na página 53 do nosso livro, temos lá, calculando o triplo. Quando queremos o triplo de algo, precisamos multiplicar essa quantidade por 3. Eu tenho 5 carrinhos e meu irmão tem o triplo do que eu tenho. Como posso calcular a quantidade de carrinhos do meu irmão? Então, o livro fez a representação aqui dos 5 carrinhos. E aqui ele fez 3 grupos com 5 carrinhos, que é a quantidade, né, citada por Marta aqui em cima. Então, vamos fazer a soma dessas parcelas. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Então, aqui na letra A, pergunta, quantos carrinhos temos agora? 15. Letra B. Como podemos representar essa situação por meio da adição? Foi como a tia fez, somando as parcelas. 5 mais 5 mais 5. C. Qual conta da tabuada do 3 representa essa adição? 3 vezes 5. 3 é a quantidade, né? Que eu dividi aí o grupo de carrinhos e dentro é a quantidade, o 5 é a quantidade de carrinhos que eu tenho. E o 3 é a quantidade de grupos de carrinhos, ok? Então, para a gente realizar as atividades da página 54 e 55, nós vamos fazer da mesma forma. Descubra qual adições e multiplicações o triplo de cada um destes números. Então, o triplo de 4 então, eu tenho aqui 3 parcelas, aqui 3 grupos, na verdade, com 4 patinhos cada grupo. Então, eu vou somar a quantidade de parcelas. 4 mais 4 mais 4, 3 vezes. Então, na multiplicação, eu represento 3 vezes 4. 3 é a quantidade de parcelas, né, a quantidade de grupos, e 4 é a quantidade de patinhos que eu tenho em cada grupo. Então, vocês vão fazer assim com os demais, com a letrinha B, com a letrinha C, a D e E e F, representando, somando as parcelas, né? E representando também através da multiplicação. No número 3, eu tenho lá, Carlos marcou no chão os pontos que a sua equipe fez em um jogo. Observe os registros. Então, o Carlos registrou aqui, né? Um grupinho com 3 palitinhos cada um. E embaixo vocês vão fazer a representação com a adição e depois com a multiplicação, ok? Na página seguinte, na página 56, a gente tem outra situação. Ó. Guilherme, João e Marcos jogam futebol em equipes diferentes. Em um campeonato, a equipe de Guilherme marcou 2 gols. A equipe de João fez o triplo dos gols marcados pela equipe de Guilherme e a de Marcos. O triplo dos gols marcados pelo time de João. Marque neste quadrinho o número de gols de cada time. Então, você vai olhar lá, ó, quanto que fez o time do Guilherme? 2 gols. O time do João? Aí vocês vão olhar e vão marcar aqui, tá? 5. Em um jogo de basquete, na aula de educação física, o time dos meninos marcou 4 pontos e o das meninas marcou o triplo dos pontos do time dos meninos. Quantos pontos a equipe das meninas marcou? Então, vocês vão ter que descobrir aí o triplo de 4, certo? Vão representar aí com a adição e depois com a multiplicação. Ana está participando de um torneio de natação. Ela já
nadou 3 vezes o comprimento da piscina. Para terminar a prova, ela precisa nadar no total o triplo dessa distância. Quantas piscinas ela precisa nadar no total? Vocês farão a mesma coisa. Vão representar primeiro. Vão ter que encontrar aí o triplo, né? O triplo desse. Então, vocês vão precisar encontrar aí o triplo, né? De 3. Agora, na página 57, pede para a gente calcular a metade. Rodrigo dividirá seus brinquedos em 2 grupos, pois mudará de casa e tem apenas 2 caixas para empacotá-los. Tenho 18 brinquedos e quero dividi-los em 2 grupos iguais, né? Aqui estão todos os brinquedos do Rodrigo. Então, agora vocês vão precisar dividir o quê? Esses brinquedos de maneira que fique a mesma quantidade, né, em cada caixa. Então, vocês vão precisar contar e dividir esses grupos. Vamos ajudá-la a separar seus brinquedos. Letra A, contorne os grupos iguais de brinquedos. Letra B, quantos brinquedos há em cada grupo? Aí vocês vão contar e vão ver quanto ficou em cada grupinho, tá? Agora, multiplique a resposta da atividade anterior por 2. Qual o resultado? Se a gente multiplicar lá 2 vezes 9, quanto que eu vou ter? Aí eu vou aqui escrever o meu resultado. Bom, na página 58, tem a situação parecida, 2. Roberto quer organizar seus 14 livros em 2 prateleiras de uma estante. Ajude-nos na tarefa, né? Fazendo o que se pede. Então, ele também vai ter que agrupar esses livros, né? Na verdade, circular uma quantidade que fique, que dê para colocar, quantidades iguais que dê para colocar aí nas prateleiras. Então, vocês vão contar e vão montar esses grupinhos, né? Divida o desenho, né? Divida no desenho os livros em 2 grupos iguais. Para isso, contorne com uma linha cada um dos grupos. Letra B, quantos livros temos em cada grupo? Então, se vocês dividiram certinho, vão achar o resultado, vão colocar aqui, ok? 2, divida nestas situações cada grupo em 2 partes iguais. Depois, reescreva a quantidade de elementos em cada grupo. Então, quanto que eu tenho de abacaxi? Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 abacaxi. Se eu divido em grupos iguais, eu vou ter 4 abacaxi em cada grupo, correto? E assim você vai fazer na próxima atividade. Bom, na 59 nós temos o hora de organizar, né? Que é o momento que a gente faz a revisão do que a gente aprendeu no capítulo. Temos assim, pessoal, complete corretamente este mapa conceitual. Ajudam a calcular. Aí temos aqui, ó, o triplo de um número usando o cálculo vezes 3, correto? Aí depois temos lá, aqui, o triplo de um número, ó, a medida de um número, usando o cálculo dividido por 2, tá? A gente aprendeu a calcular o triplo e a gente usa o vezes 3 e também a calcular a metade. Para isso a gente usa o dividido por 2, certo? Aí temos lá a tabuada de 2 e de 3. Nos ajudam na resolução de problemas e agiliza os cálculos e liberam um raciocínio. Agora, na página 60, temos lá um passo a mais, onde vocês vão estar aí, tendo que desenhar a metade da quantidade de elementos de cada grupo. Depois, vocês vão escrever o número correspondente ao novo desenho. Aí, vocês vão contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Temos 6 triângulos. Aí, aqui, vocês vão desenhar ao lado.
E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, né? Qual é a metade de 8? Aí vocês vão ter que desenhar aqui, tá? Vocês vão contar primeiro qual é a metade de 6, depois qual é a metade de 8. E vocês vão fazer o desenho aqui nesse espaço, ok? 2. Desenhe o triplo da quantidade de elementos de cada grupo. Depois escreva o número correspondente ao novo desenho. Bom, tá bem facinho de fazer. Não foi nada assim complicado a gente entender o que é o triplo, como calcular o triplo e como está aí fazendo, dividindo, né? É a metade. Foi bem facinho. Praticando o exercício, a gente consegue entender ainda melhor. Na página 61, vocês vão encontrar situações semelhantes a que a gente trabalhou lá no início, onde a gente tinha situações que a gente tinha que calcular o triplo. A gente tem aqui mais 4 situações que a tia vai pedir para que vocês façam a resolução delas, tá? Com calma e lembrando das explicações que a tia passou. Caso surja alguma dúvida, a gente pode estar tirando na nossa aulinha virtual, tá bom, meus amores? Beijo!